Graças a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que coisa boa estar aqui de volta. Que é a nossa casa, né? A gente dá uma passeada, dá uma rodada e volta. Louvado seja Deus por essa casa abençoada. Como o Rodrigo disse, nós já passamos um tempo aqui e eu tenho convicção diante de Deus que eu mais recebi do que dei, mais aprendi do que ensinei, mais fui abençoado do que abençoei. Eu louvo a Deus pela riqueza que essa igreja tem, como Deus tem abençoado esse ministério, como Deus tem dado graça aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Põe aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Enquanto você abre em Mateus capítulo 11, quero apresentar a minha esposa. Por favor, fique em pé. Vera Andreucci, uma das grandes expressões da misericórdia e da graça de Deus para com a minha vida, da bondade de Deus. Louvo ao Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido. Provavelmente você tenha lido esse texto durante essa semana, quem sabe você tem ouvido alguns sermões já sobre esse texto. Eu mesmo aqui já preguei várias vezes esse texto. Essa é uma palavra muito oportuna para os nossos dias, uma palavra propícia ao sofrimento da nossa sociedade. E essa palavra também é uma palavra de exortação, e ela vai nos levar a parar de tentar andar com as nossas forças, a fazer do nosso jeito e começar a fazer do jeito de Deus. Esse texto é um convite a abandonarmos a nossa ilusão, que foi plantada lá no Jardim do Éden, da autonomia humana, de que dá para viver sem Deus. Esse texto é uma palavra ao nosso coração, dizendo: olha o estado que você está, na sua tentativa inócua, a sua tentativa estéril, na sua tentativa morta de viver sem Deus. E o Senhor Jesus nos convida, e enquanto nós cantávamos esse cântico, falando de tanto amor, eu fiquei pensando nesse texto aqui, Jesus fazendo esse convite. Eu gostaria que você agora se colocasse na presença de Jesus. Sei que você já está. E você ouvisse essa voz do Senhor. O Senhor Jesus falando para o meu e o seu coração, com tanta ternura, com tanto amor, mesmo sabendo que o nosso sofrimento, mesmo sabendo que o nosso cansaço, mesmo sabendo que a sobrecarga da humanidade é fruto do pecado, o Senhor Jesus olha com tanto amor para nós nessa noite e diz: vinde a mim. Vinde a mim. Quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, diz o Senhor Jesus, vos aliviarei. Como que o Senhor nos alivia? Como que o Senhor pode tirar a nossa sobrecarga? O verso 29 vai nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração, e a consequência dessa volta e a consequência dessa entrega é que achareis descanso para a vossa alma. E ele não precisaria, mas o verso 30 ele justifica. Ele diz: sabe por quê? Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Com a sua Bíblia aberta, com o seu coração aberto, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós confessamos nessa noite maravilhosa que nós temos uma tentativa inútil de fazer do nosso jeito, de carregar as nossas cargas com as nossas forças, de resolver os nossos conflitos a partir da nossa pseudo-capacidade. E por isso, Senhor, nós temos nos tornado pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, estressadas, pessoas que vivem no limite das suas forças.
Ah, Senhor, que convite maravilhoso que o Senhor nos faz nessa noite. Queremos encontrar o descanso para a nossa alma. Queremos encontrar um descanso e sabemos que o descanso é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Pai, ministra ao nosso coração essa palavra de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma das escolas mais difíceis de nós passarmos, uma das disciplinas da fé mais fácil de nós sermos reprovados, é a escola do descanso. É a disciplina da vida cristã de aprendermos a descansar em Deus e a confiar plenamente no Senhor. Que dificuldade que nós temos para descansar em Deus. Que dificuldade que nós temos para lançar as nossas cargas sobre o Senhor. Que teimosia nós temos de achar que nós podemos carregar e fazer do nosso jeito. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar no nosso Deus. Por isso que a nossa sociedade vive hoje a crise da ansiedade, a crise da preocupação. E de modo geral, a maioria das pessoas estão cansadas, sobrecarregadas. Não vê a hora que chega às 6 horas, não vê a hora que chega o final de semana, não vê a hora que chega o final do mês, e alguns já estão falando no final do ano. Como se um dia, uma data pudesse produzir descanso. Aí de repente você vê uma propaganda de uma praia e um mar, e você vê uma rede, e você diz, ah, meu Deus, é isso que eu preciso. Aí você vê um hotel bonito, gostoso, uma cama maravilhosa, e diz, é isso que eu estou precisando. E aí as pessoas vão para esses lugares, e quando elas voltam, ela diz, não era bem isso que eu estava precisando. Irmãos, hotel nenhum gera descanso. Praia nenhuma gera descanso. Às vezes nos iludimos com a aposentadoria, né? Pessoas trabalham e dizem, olha, quando eu me aposentar eu vou descansar. Irmão, estabilidade financeira nenhuma pode gerar descanso. A única coisa que pode nos gerar descanso, aliás, a única pessoa é o Senhor Jesus. Só Ele pode de fato produzir o verdadeiro descanso. E como eu disse, hoje mesmo pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, vivem sobrecarregadas, cansadas, pessoas querendo até tirar a própria vida porque não aguenta mais sofrer tanto. Pessoas que o silêncio é um tormento, não consegue nem ficar quieta, tão sobrecarregada que ela vive. Irmãos, nós vivemos um momento onde as pessoas estão pesadas. E você fica pensando, mas o que gera tanta sobrecarga? O que gera tanto estresse? O que gera tanta sobrecarga? Por que as pessoas estão assim? Esse texto vai nos ensinar, irmãos, que toda situação que nós vivemos que gera esse tipo de situação é fruto do pecado, é fruto do pecado da nossa incredulidade, mas principalmente fruto de nós sairmos debaixo do governo de Deus, de sair ao lado do Senhor e tentar fazer do nosso próprio jeito. Às vezes nós achamos que nós que carregamos. Às vezes nós achamos que as nossas cargas, nós é que somos fortes. Nos iludimos, não nos conhecemos. Esses dias eu estava numa casa e eu presenciei uma cena interessante. Estávamos para uma refeição e acabou o gás. E aí o pai foi buscar o botijão de reserva para trazer, para fazer a troca. E uma criança de 4 a 5 anos corre em direção ao pai. Diz, pai, deixa que eu pego. E ele pega aquele botijão e faz aquela força e nem mexe. Aí ele diz, ajuda. Aí o pai vem, olha a pretensão, ajuda, né? Como se ele precisasse só de ajuda, né? E ele diz, ajuda. Aí o pai vem, aí ele pega e ele fala, nós carregamos, né, pai? Nós que
E eu fiquei pensando naquilo, eu disse, irmãos, esse é o nosso retrato. Às vezes a gente pensa que a única coisa que a gente precisa é de um pouco da ajuda de Deus. É muito mais que isso, irmãos. Essa criança não conhece os seus limites, não conhece a força do pai, por isso que ele acha que o pai ajuda. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que nós temos que carregar as nossas cargas. Há uma ilustração que ajuda a gente a compreender isso. Diz que um homem da roça, um senhor da lavoura, foi até a cidade fazer compra a pé, e ele comprou muitas coisas, e ele pega um saco daqueles brancos, pesados, cheio, coloca nas costas e começa a andar na estrada ensolarada para casa com aquele peso. E de repente um senhor que tem uma caminhonete, um vizinho, passa por ele, penalizado ali, sente a sua carga, para e diz, por favor, suba na caminhonete. E ele sobe. E o motorista anda um pouquinho, daqui a pouco ele olha no retrovisor e para. Ele não consegue aceitar aquela cena. O homem está em cima da caminhonete, com o saco nas costas e segurando na caminhonete. E ele para, diz, por favor, coloque a caminhonete no assoalho. Está muito pesado. Ele diz, não senhor, o senhor já está me levando, deixa que o peso eu levo. Irmãos, às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós achamos que nós podemos carregar. Esse texto, irmãos, está dizendo que a sobrecarga é a falta da presença, da companhia e do governo de Jesus na nossa vida. Irmãos, o nosso descanso está em entrarmos debaixo da submissão, da autoridade, do governo, do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada no mundo pode preencher a nossa vida, nada nesse mundo pode nos dar descanso. Irmãos, nós somos feitos para Deus e só em Deus nós temos descanso. Profissão nenhuma pode nos realizar, compra nenhuma pode nos satisfazer. Eu gosto muito da expressão em Colossenses que diz que Cristo é a plenitude de Deus. A palavra lá no original é pleroma, significa que preenche todos os espaços. Irmãos, o único que pode preencher todos os espaços do nosso coração e trazer descanso para a nossa alma é o nosso Senhor Jesus. Plenamente, só Ele. Muito bem, vamos ao texto. Primeiro convite de Jesus, vinde. Quem? Os cansados. O que mais? Os sobrecarregados. Primeira coisa que você precisa é reconhecer que você precisa de ajuda. Porque há pessoas que estão cansadas e não admitem. Há pessoas sobrecarregadas e não admitem. Há pessoas estressadas e não admitem. Há pessoas que estão morrendo e não admitem que precisam de ajuda. Jesus está dizendo claramente, quem é que tem que vir a Ele? Só os que reconhecem. Só aqueles que de fato reconhecem que estão cansados, sobrecarregados. Irmãos, aqui nós começamos a entender que a vida cristã, o descanso de Deus começa, e a primeira lição, a primeira prova é da nossa humildade em dizer, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho forças. Sabe, irmãos, às vezes nós nos batemos e nos debatemos e tentamos e tentamos e tentamos e demora mais tempo do que o necessário para a gente dizer diante de Deus, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Você que está cansado, meu irmão, minha irmã, você que está sobrecarregado, você que está tentando fazer a parte de Deus, você que está tentando ser Deus, o Senhor Jesus te convida nessa noite e diz, venha a mim, venha, vinde. E é interessante que eu gosto dessa expressão, ele diz, vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a hora que o Senhor Jesus fala, vinde a mim, e eu vos aliviarei, a impressão que a gente tem é que Ele vai pegar o nosso fardo e a gente vai ficar tranquilo. Ele disse, vinde, entrega para mim, eu vou aliviar você. Senhor, o Senhor vai tirar toda a carga? Quer dizer que acabou o trabalho? Agora então eu posso deitar, não preciso fazer nada?
A má compreensão da graça, às vezes, leva a gente a pensar isso. Quer dizer que é só crer, eu não preciso fazer nada? Que é só ir a Jesus? Mas o que nos impressiona é que quando chega no verso 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz, mas Senhor, já está carregado, agora eu vou pegar outro jugo? Já estava pesado? Se eu vou só trocar de carga? Irmãos, nós temos que entender, irmãos, que às vezes o que nós estamos precisando é trocar de maneira de viver e de carregar as coisas. Lutas, todos nós vamos ter sempre. Problemas nós sempre vamos ter. A diferença é a maneira como nós vamos viver as nossas dificuldades. O que pode gerar esse cansaço na nossa vida? Às vezes nós estamos cansados de carregar culpas, medos, preocupações, tarefas que não são nossas, preocupações pelas quais você não pode fazer nada. Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim. Irmão, estar cansado não é sinal de fraqueza, estar cansado é sinal de humanidade e reconhecer, Senhor, eu não consigo. O que é que tem te pesado? Jesus está dizendo, olha, vinde a mim, você que está sobrecarregado, você que está com peso excessivo, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus está dizendo, irmão, é o seguinte, olha, você está vivendo errado. O problema não é ter fardos, ter jugo. Aliás, ele vai trocar de jugo, ele vai te dar outro. Só que o dele é diferente. A proposta aqui, irmãos, não é ociosidade. A proposta aqui não é não fazer nada. A proposta aqui não é não ter problema. Mas a proposta aqui é uma nova vida, é um novo estilo de vida. É a vida com Jesus. É a vida debaixo do governo de Deus. É a vida atrelada a Cristo. É a vida que anda no caminho do Senhor. Por isso que ele diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Descansar, irmãos, não é não fazer nada. Descansar não é uma vida ociosa. Mas a Bíblia vai nos dizer aqui nesse texto, irmãos, que descansar na vida cristã é aprender uma nova maneira de viver. É aprender um novo estilo de vida. Não é uma rede que você vai deitar e não vai fazer mais nada. Você quer descanso? Não é deitar e não fazer nada. Você quer alívio para as suas cargas? Não é você sair desse mundo. Às vezes a pessoa pensa que até morrer é fácil, eu quero ver viver para Cristo, né? Viver em Cristo. Irmão, você quer descanso? Descanso não é não fazer nada. Descanso é fazer a vontade de Deus. É atrelar-se a Cristo. E Jesus vai apresentar um caminho de descanso. Ele diz, sabe qual é o caminho do descanso? É pegar o meu jugo. A palavra jugo, irmão, significa canga. Quem já foi em Minas, viu aqueles carros de boi, sabe? Eles pegam um madeiramento, uma madeira, faz 2 buracos assim, colocam um boi no pescoço daquele boi, atrela o outro ao lado. E aí eles começam a andar juntos. Por isso que casamento a gente fala cônjuge, é conjugo. Essa expressão vem daí. Então a ideia de Jesus, ele disse, olha, nós vamos colocar o pescoço junto do meu. Se você está andando errado, você está sobrecarregado, porque você está vivendo errado. Aprenda andando comigo, vem aqui do meu lado, você vai andar comigo agora. Uma vida de descanso, irmãos, é uma vida submetida ao jugo de Cristo. Jesus está dizendo, coloca o seu pescoço do lado do meu. Substitua o seu jugo, deixe de carregar sozinho e venha dividir comigo. É aprender um novo padrão de vida, é aprender um novo estilo de vida. Qual? De andar com o Senhor. Jesus está dizendo, olha, você está fazendo do seu jeito, está dando tudo errado. Vem aqui que eu vou te ensinar, faça do meu jeito agora, eu quero te ensinar diferente. Você tem dificuldade para perdoar? Você vai aprender a perdoar. Você tem dificuldade para servir? Você vai aprender a servir.
você é uma pessoa avarenta, ambiciosa, eu vou te ensinar a dar, vou te ensinar a repartir. Você não gosta de trabalhar, eu vou ensinar você a ser uma pessoa que trabalha e ainda contribui. Você roubava, você, além de não roubar, agora você vai trabalhar para ter dinheiro para dar para os outros. Aquilo que você tomava, agora você vai dar. É uma nova maneira de vida. Aí que está o descanso, irmãos. Você vai dizer, mas pastor, eu estou trocando só de jugo, eu continuo escravo. E é verdade. Sabe, nós temos uma ilusão de que existe liberdade, que eu posso ser livre. Movimento hippie, década de 70, o ser humano ser livre. Eu tenho uma notícia para te dar. É impossível você não ficar debaixo de um jugo. Existem 4 tipos de jugos na Bíblia. Você pode ser dominado e subjugado pelo mundo. A Bíblia fala que há pessoas que são subjugadas e dirigidas pelo mundo. O curso desse mundo, Efésios fala isso, o príncipe da potestade desse mundo, é esse mundo aí. Há muitas pessoas que são subjugadas pelo mundo. É uma escravidão sem tamanho. Ela é escrava da moda, ela é escrava das tendências, ela é escrava do pecado. Não queremos essa. Mas há uma segunda também, a Bíblia diz também que há um outro jugo e há um outro inimigo que domina as pessoas, que é o diabo. Pessoas que são usadas pelo diabo, e vocês conhecem muitas histórias de pessoas subjugadas pelo diabo. Mas a Bíblia também diz que há um terceiro jugo, talvez um dos piores. Pior que o mundo e pior que o diabo. É quando nós somos governados pela nossa própria vontade. É quando nós somos governados pelo nosso próprio coração. É quando nós somos governados pelo nosso próprio desejo. Irmãos, há uma expressão em Romanos que diz que Deus os entregou. Se você perceber aquele texto de Romanos capítulo 1, você vai ver que há uma revelação, há uma rejeição e há uma retribuição. Deus se revela como Deus, o povo rejeita Deus e Deus retribui com a sua ira. E um dos aspectos do julgamento parcial de Deus nesse episódio é que diz assim, Deus os entregou. Essa expressão significa que você quer andar sozinho, você não quer mais ficar debaixo do governo de Deus, é como se Deus dissesse, olha, pode ir, faz a tua vontade. A pior condenação que um ser humano pode ter de Deus é fazer a sua própria vontade. Eu vejo pessoas dizendo, segue teu coração, eu fico arrepiado. Lê lá Marcos 7:21 para você ver o que é que procede do coração do homem. Lê aquela listinha do 21 e do 22. Eu até costumo dizer para os jovens, vai atrás do seu coração, só para você ver onde é que ele vai te levar. Nosso coração é o que, irmãos? Enganoso, desesperadamente o quê? Corrupto. Nosso coração passou por Brasília, fez um curso lá primeiro, né? Há pessoas que estão vivendo cansadas porque estão fazendo a sua própria vontade. Mas há um quarto jugo, irmãos, o melhor jugo é você ser escravo de Cristo, é você ser servo de Jesus, é você andar ao lado dele. Escravo por amor. Há um episódio na Bíblia, irmãos, há um ensinamento no Antigo Testamento que a gente se esquece. Ele é lindo, fantástico. A Bíblia no Antigo Testamento, ele dizia que se uma família estivesse devendo muito dinheiro para outra família e não conseguisse pagar, ele se tornava escravo daquela família. Ele podia chegar e dizer, olha, nossa família vai ser escravo para pagar a conta. Nós não temos como pagar com dinheiro, nós vamos ser seu escravo. E aí eles podiam ficar, mas quando terminava o 6º ano, no 7º ano, no ano sabático, independente do valor da dívida, ele era perdoado. E toda a dívida era perdoada e ele podia sair. Mas havia um adendo interessante na lei do Senhor, que dizia o seguinte, caso, depois de pagar essa dívida e passar debaixo da liderança desse seu senhor, você gostasse, você o amasse, e você quisesse, você poderia ser um escravo voluntário. E aí então, havia uma cerimônia, chamava a liderança, os homens mais velhos, e o ancião vinha, pegava o tipo de uma tesoura, uma furadeira, e furava a orelha na porta, com todos presentes, e ele furava as orelhas, e a partir daquele momento aquela pessoa seria um escravo por amor. Por isso que o salmista diz, Senhor, tu já furaste as minhas orelhas,
Eu sou escravo do Senhor por amor. Eu podia fazer a minha vontade, eu podia ir para o mundo, eu podia seguir o diabo, eu podia seguir qualquer coisa, mas eu decidi pela tua graça hoje, eu quero ser um escravo do Senhor. O Senhor já furou as suas orelhas? Você é do Senhor, você já fez essa entrega? O descanso, irmãos, vai acontecer quando nós aprendermos de Jesus. O descanso vai acontecer quando eu e você fomos guiados pelo Senhor. O descanso, irmãos, está em Jesus. A escola do descanso é a escola que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus. É quando o Senhor Jesus disse: a partir de hoje eu vou governar a sua vida. Eu tenho princípios. Irmão, só uma saída para a nossa natureza pecaminosa: sermos governados por princípios de Deus. Só um descanso para a nossa vida: andar no caminho do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente tem que sair fazendo tudo o que a gente quer e Deus vem atrás abençoando e consertando as nossas barbaridades. Até uma ilustração que eu conto, que já contei muitas vezes aqui, eu vou até pedir permissão para aqueles mais antigos que eu vou contar lá novamente. Diz que uma pessoa todas as manhãs ia na cabeceira do seu sítio e orava: Senhor, abençoa os meus caminhos, Senhor, abençoa os meus caminhos. Parecia até uma oração muito espiritual. Um dia Deus disse para ele: meu filho, por que ao invés de você ficar pedindo para eu abençoar os teus caminhos, você não começa a andar no meu que já é abençoado? Anda no meu, eu já tenho um caminho. Tem princípio de relacionamento, tem princípio de casamento, tem princípio financeiro, tem princípio para lidar com a sua sexualidade, tem princípio para lidar com relacionamento com pessoas difíceis. Esse caminho vai te ensinar perdão, esse caminho vai te ensinar a graça de ser generoso, esse caminho vai te libertar da avareza, esse caminho vai... É um caminho que você vai andar nele. Agora, você quer ir no seu próprio caminho, quer encontrar as bênçãos desse caminho? Não tem como. Por isso Jesus disse: olha, você está cansado, você está sobrecarregado, porque você não tem governo na sua vida. A sua vida é uma vida desgovernada. Há poucos dias entrou na minha sala um rapaz. Ele disse: pastor, eu vim buscar ajuda, porque a minha mulher me abandonou, meu casamento acabou, e eu estou destruído. Eu disse: muito bem, vamos ouvir um pouco da sua história. Ele disse: pastor, eu era criado na igreja, tinha comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, servi ao Senhor, eu abandonei a igreja, fui para o mundo, fiz um monte de coisa errada, casei fora da vontade de Deus, casei quebrando princípios, vivi uma vida dissoluta e agora minha mulher me deixou. Eu disse: rapaz, o que aconteceu com sua vida é a coisa mais normal do mundo, você quebra todos os princípios, você queria colher o quê? Você não é uma vítima, você não é um coitado que está sofrendo. Você quebrou princípios de Deus, você está colhendo fruto dos seus erros. Só há uma saída para você: se arrependa, abandone os seus próprios caminhos e comece a andar no caminho do Senhor. E aí sim, você vai achar descanso. Deus vai te dar graça, você vai colher. Inclusive colheita, irmãos, é um princípio de bênção, de amor de Deus. Porque colhendo a gente já faz tanta coisa errada, imagina se não tivesse colheita. Ele disse: irmão, não tem outro caminho para você. Irmão, sabe onde que está o nosso descanso? Nosso descanso está em fazer a vontade de Deus. Nosso descanso está em sermos guiados por princípios. Agora, se é guiado por ímpeto, guiado pelo teu próprio coração, guiado pela ira, pela raiva, pelo impulso, você compra por impulso, vende por impulso, troca de emprego por impulso, quebra princípio, depois quer ter uma vida abençoada, quer ter descanso, você vai viver atribulado. Não tem outro caminho. Jesus disse: deixa tudo isso, vem cá. É como se Jesus dissesse: vem cá do meu lado. Vamos abraçar nós dois aqui, eu vou te ensinar um caminho. Tem um caminho novo aqui para você andar nele. Sabe o que você vai encontrar nesse caminho? Descanso. Você vai encontrar alívio. E eu fico impressionado, irmãos, com o fechamento desse texto. E a pessoa pode perguntar: mas Jesus, eu vou trocar de carga? Eu vou continuar com peso? Eu estava com um, agora eu vou deixar para o Senhor e vou pegar outro pesado? Jesus disse: não. Verso 30, porque o meu jugo é suave e
e meu fardo é leve. Sabe, não é que a gente não vai ter luta, irmãos. Não é que a gente não vai ter luta, mas a gente tem o Senhor. A gente tem Jesus. E Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele é aquele que está do nosso lado. Na hora da dor, irmãos, na hora do peso, na hora que você sente o peso das suas tribulações, das suas angústias, Ele encosta do seu lado e diz: deixa que eu carrego para você. Irmãos, o descanso está num caminho, que é Jesus. Enquanto você tentar fazer da sua maneira, você vai produzir cansaço, enfado, estresse. Onde que está o nosso descanso? E no Senhor Jesus, em fazer a sua vontade. Amém? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite a parar de fazer a nossa própria vontade, fazer do nosso jeito, para fazer do jeito dele que dá certo. Não tenha dúvida, irmãos, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus é fiel com a sua palavra. Eu tenho aprendido algo lindo na minha vida, no meu casamento, tenho conversado isso muito com a minha esposa. Os princípios do Senhor são infalíveis, eles não falham. O descanso está aí, é um caminho, não é um milagre, uma oração que alguém faz e um pozinho cai na sua cabeça e acabou os seus problemas, não é isso. O descanso passa pelo arrependimento, pela confissão, pela rendição à vontade de Jesus. E a gente dizer: Senhor, a partir de hoje, faça do teu jeito. Do teu jeito é melhor, eu quero aprender com o Senhor. Jesus está dizendo: olha, você vai andar comigo, você vai aprender tudo novo, vai ser tudo diferente. Sabe o jeito que você fez? Esquece tudo, você vai fazer o contrário agora. Olha para mim, anda comigo. Aprendei de mim, que eu sou manso, sou humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Irmãos, a palavra dessa noite é uma palavra, é um convite a você se render ao Senhor, a entrega. Talvez você está como aquele homem em cima da caminhonete, você já está na igreja, você já está no caminho, mas está tudo nas suas costas. Você está carregando um fardo que não é seu. Você precisa de descanso, meu irmão. Você precisa conhecer mais o poder do nosso Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor, faça uma oração de entrega nessa hora. Se você não conhece o Senhor, se você não anda nos caminhos do Senhor, se renda, se renda. Esse teu coração vai te levar para o inferno, a sua vontade não vai te levar a lugar nenhum. Se renda ao Senhor e diga para o Senhor essa noite: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero fazer a tua vontade. Ó Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o teu Espírito revele a cada um de nós a urgência urgentíssima que nós temos de nos render a ti, Senhor, de nos jogarmos totalmente em ti, dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, governa a minha vida, Senhor, dirige a minha vida, ensina-me, Senhor. Oh Pai, nós queremos aprender, oh Deus, com o Senhor. Ah Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de acharmos descanso para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Paulo, por essa palavra ungida, palavra de sabedoria, palavra de exortação. Creio que falou com todos nós e creio também que de maneira especial falou com alguns e algumas pessoas nesta noite. Se você se lembra do texto que foi lido na abertura deste culto, lá em Isaías, no capítulo 55, a obreira Samanta leu
2 versos, mas nós vamos ler 3, só para você guardar, o verso 7, 8 e 9. Deus falando: deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. E aí Deus continua falando: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Esse é o verso que não foi lido. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem caminhos elevados, pensamentos elevados, propósitos elevados, e muito, mas muito, infinitamente melhores do que os nossos, né? Aprendemos hoje, com profundidade, o que Jesus quis dizer quando ele diz: ó, vinde, eu vou te aliviar, você vai caminhar comigo. Caminhar com Deus é isso aí, irmãos, é fazendo a vontade dele. Por isso que eu ensinei há poucas quintas-feiras atrás que Enoque e Elias, os dois que não passaram pela morte física, eles representam aqueles homens ou aquelas pessoas. Enoque, aquele pequeno feixe que andava com Deus, o homem que andava com Deus, e Deus para si o tomou e não foi mais achado. Elias, Deus também vai arrebatá-lo, mas ele vai passar por muitas e muitas dificuldades, né? Ele vai ser perseguido. Então eu acho que quanto mais nós nos aproximamos daquele momento da nossa partida, do nosso arrebatamento, da nossa ida para a casa do Pai, esta palavra diz que você precisa aprender a descansar no Senhor. E só descansa no Senhor quem consegue entender essas coisas e desprender-se dessas amarras, desses fardos que você está puxando, carregando, vai arrastando vida fora. Jesus disse: aprenda a andar comigo, venha tomar o meu jugo, eu vou andar com você, vou te ensinar. Excelente e inspirativa palavra, pastor. Que Deus o retribua e o abençoe muito, junto com a sua família, sua esposa, seus 2 filhos, sua filha, seu filho. E é um privilégio sempre ouvir a palavra de Deus dos lábios do pastor Paulo Andreossi. Você foi edificado, abençoado, valeu a pena, né? Então quero te dar um incentivo, você ver novamente essa palavra, ouvi-la novamente, deixar que o Espírito Santo vá consertando algumas coisas, trazendo à sua memória coisas que precisam ser mudadas. Aprender a andar com Deus.